Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a doença de Stargardt e vou contar um pouco para vocês não só o que é a doença, mas como que eu enxergo. Vamos lá! A doença de Stargardt é uma doença degenerativa da retina e é uma doença que ela vem através da genética. Essa herança genética, ela vem através de dois genes que eu recebi, né? Os genes alelos, que são chamados de alelos, né? Vem um da mãe e vem um do pai. É o gene ABCA4 que possui as mutações, né? Então os dois vêm com o mesmo tipo de mutação e combinados eles causam essa doença degenerativa da retina. A doença de Stargardt, ela tem essa característica de degeneração constante da mácula, principalmente da mácula. Em alguns casos, ela também atinge a visão periférica. Então, a mácula é a região central da retina. No nosso olho, a gente tem a camada traseira do olho, né? Na frente tem a córnea e atrás a gente tem a retina, né? A grosso modo. E a retina, essa parte de trás do olho, é por onde passam as imagens que o cérebro enxerga. Na verdade, é o cérebro que enxerga, né? Então, a gente tem esse probleminha que vai causando uma degeneração dessa área central principal da retina, que é a área que a gente tem a visão de detalhes, que a gente tem a visão das cores, o reconhecimento de pessoas, né, dos rostos das pessoas, enfim, leitura, né? Então tudo isso acaba sendo prejudicado com essa questão da degeneração da mácula. E o que ocorre? O que é a degeneração? Recentemente foi descoberto que a doença de Stargardt ela tem é um defeito, né? Ela causa um defeito no processamento da vitamina A dentro do olho. Então, tudo que a gente consumir de vitamina A vai deixando um resíduo, né? Então, é como se fosse assim uma digestão que não digere direito os alimentos, né, dentro do olho. E quando a gente tem esse problema, que o processamento da vitamina A não ocorre corretamente, sobram resíduos que vão se acumulando dentro das células da retina. E aí, esses resíduos vão causando uma fadiga. A célula vai se inchando, né? E ela vai ficando cansada, ela vai tendo um mau funcionamento, até que ela para de funcionar de tanto resíduo que foi acumulado lá. E a partir daí, ela começa a se tornar uma célula inativa, até que depois de algum tempo ela morre de vez, né? E aí não tem mais volta. Então, vai se formando um buraquinho na nossa visão. E cada célula que vai morrendo, vai aumentando o buraquinho, né? Então, imagine uma lente de óculos com um espirrado no meio, né? Aquela mancha no meio que você não consegue ver do outro lado. É isso que é como eu enxergo. Então eu tenho a visão periférica, que me traz a imagem de forma geral, mas quando eu focalizo alguma coisa, eu não enxergo aquilo, né? Porque o meio da minha visão é comprometido, é vazio, né? A imagem é vazia. Então, para ver alguma coisa, o meu olho dá uma desviada, eu dou uma desviada para cima, para baixo, para esquerda, para direita, para conseguir ver mais ou menos, porque sem a visão central a gente não tem a nitidez, né? Então, assim, difícil ver a cor do olho de uma pessoa, ver os traços do rosto dela. Bem de perto é possível ver um pouco melhor, mas a mais de 1 metro de distância para frente, né, um pouquinho mais do que 1 metro de distância, já começo a ter dificuldade de reconhecer pessoas, então a gente acaba reconhecendo pela voz, leitura, né? Então, quando eu comecei a ter as dificuldades visuais, eu estava com 8 anos, e aí na escola é difícil conseguir ler na lousa, mesmo sentada próximo a 1 metro, 1,5 metro, né, na primeira fileira de carteiras, né? E assim por diante. Então, a degeneração vai acontecendo ao longo da vida de forma lenta e contínua, né? Então,
Mesmo em alguns períodos, a gente vai fazendo exames e vai acompanhando, e em alguns períodos, aparentemente, a doença dá uma parada na evolução, né? A doença é tão lenta que a percepção acaba não sendo tão rápida, né, da degeneração. Então, a cada, sei lá, 4, 5 anos, a gente acaba percebendo uma perda, né? Isso acaba atrapalhando tanto na escola, né, ao estudar, atrapalha no uso dos nossos dispositivos celulares, dos computadores, tablets, né? Mas a gente tem recursos para isso, então a gente usa leitores de tela, as ampliações, né? Ampliação do celular, ampliação do computador. Os sistemas agora têm muitos recursos que nos ajudam a utilizar de forma mais tranquila e na velocidade boa, né? Porque quando a gente tem essa dificuldade visual, a gente começa a ler mais devagar, tudo. E nesse caso, a gente consegue ter um uso melhor de todos esses dispositivos, consegue trabalhar melhor, consegue estudar melhor, enfim. E graças a Deus a gente tem hoje em dia essas tecnologias, né? Na época que eu estudei, a gente tinha pouquíssimos recursos, só aquelas lupas de aumento mesmo, que eram usadas para filatelia, né? Aquelas lupas de mão, aquela lupa de pedra, né? Então, hoje em dia a gente tem todos esses recursos tecnológicos que nos ajudam muito. As lupas eletrônicas também são extremamente úteis. Se vocês quiserem ver os vídeos que eu tenho aqui no canal sobre lupas eletrônicas, vou começar colocando aqui nos cards aqui acima, né? Vai abrir aquela faixinha aqui em cima com os vídeos de lupa que eu já coloquei aqui no canal para vocês. Tem também aplicativo de lupa. Então tem muitos recursos que a gente pode utilizar e ter uma vida praticamente normal, sem dificuldades, tá bom? Bom, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acho que é interessante comentar um pouquinho sobre as doenças também, para todo mundo ter mais informação e poder conhecer melhor o que acontece com as pessoas que têm baixa visão, tá bom? Um beijo grande, tchau, tchau!